Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos continuar a aprender sobre o temor a Deus. Só relembrando rapidinho o que vimos sobre o temor. Vimos que Deus escolheu Arão e os seus filhos para serem sacerdotes. Aprendemos um pouco sobre o que é o temor a Deus e o que acontece quando não temos esse temor a Deus. E hoje, crianças, eu gostaria de focar um pouquinho mais na história de Itamar e Eleazar, os dois filhos de Arão que tiveram um temor a Deus. No momento em que eles estavam, que eles foram ungidos como sacerdotes, eles entenderam a importância, o valor das coisas de Deus e a santidade de Deus. E não fizeram de qualquer forma diferente de seus irmãos, Nadab e Abiú, que acabaram morrendo. Eu acredito também muito, crianças, que no começo da jornada do ministério de Itamar e Eleazar como sacerdotes, eles também tiveram esse temor a Deus, tratando as coisas de Deus com todo respeito, com todo cuidado, sempre ouvindo o que Deus estava direcionando e fazendo o que Deus estava mandando. Tanto é que depois, quando Nadab e Abiú acabam morrendo, Deus fala através de Moisés para que nem Arão, nem seus filhos, Itamar e Eleazar, ficassem de luto pela morte dos seus irmãos. Porque naquele momento estava sobre eles o óleo da unção. Então Deus disse, olha, vocês não vão poder nesse momento ficar de luto. E mesmo sendo algo difícil de ser pedido, eles acabaram obedecendo e fizeram o que Deus estava direcionando. Ou seja, tendo o temor de Deus também a fazer a vontade de Deus. E com certeza, crianças, Eleazar e Itamar colheram os benefícios disso. Porque tudo que fazemos para Deus, Ele vê e Ele recompensa cada coisa que fazemos para Deus. E agora, crianças, eu quero compartilhar com vocês rapidinho 3 benefícios que temos quando temos o temor a Deus. Sim, quando a gente exerce o temor a Deus, acabamos colhendo os benefícios desse temor também. Eu sei que existem mais de 3 benefícios, mas agora eu quero compartilhar com vocês apenas 3, tá bom? Então, o primeiro benefício é ser abençoado por Deus. Aí você me pergunta, como tia ser abençoado por Deus? Calma que eu vou explicar. Quando temos o temor a Deus, queremos agradar Ele. Como eu disse anteriormente, queremos agradar Ele e fazer as coisas da forma que Ele quer, da forma que Ele tem mandado. E Deus vai ver isso, o que estamos fazendo para Ele, o desejo de agradar Ele, de fazer do jeito que Ele quer. E Deus, Ele recompensa tudo que fazemos. Ele recompensa a nossa obediência, Ele recompensa o nosso desejo de agradar a Ele e Ele nos abençoa. Tá, crianças? Então, quando temos o temor a Deus no nosso coração e quando exercemos esse temor em cada coisa que vamos fazer, em cada atividade, em cada pequena coisinha, Deus, Ele recompensa esse temor nos abençoando, tá? O segundo benefício que temos quando temos o temor a Deus é que Deus se torna o nosso amigo. Quando temos o temor a Deus, isso nos permite andar e caminhar com Deus. E não somente isso, mas Deus permite a todos os que os temem andar com Ele, caminhar com Ele e estar com Ele. E andar com Deus sempre é muito bom, porque Deus, Ele é maravilhoso e em todo tempo bom. Então, o temor a Deus, criança, ele nos leva a andar com Deus e a estar sempre na presença de Deus como amigo de Deus mesmo. O terceiro benefício, crianças, que temos quando temos o temor a Deus é a sabedoria. Quem aí não quer ser sábio, né? Então, quando temos o temor a Deus, nos tornamos sábios. Não, é impossível ter sabedoria sem Deus. E não somente isso, mas a Bíblia fala que o temor é o princípio da sabedoria. Então, quando andamos com Deus, nos tornamos sábios, porque buscamos de Deus a forma como agradar Ele, buscamos de Deus a forma como andar, e isso também vai nos tornando sábios, isso também vai nos ensinando. Um ponto importante que eu gostaria de falar agora é o porquê ter um temor a Deus. Porque assim, se a gente tem um cuidado com as nossas coisinhas que a gente recebe do nosso pai, da nossa mãe, por que também não podemos ter o cuidado com as coisas de Deus, que são tão valiosas quanto, na verdade, são muito mais valiosas? Por exemplo, se a gente trata o que nossos pais nos deu com cuidado, não deixando em qualquer lugar, por que a nossa Bíblia, às vezes, a gente não tem esse mesmo cuidado? Precisamos ter o nosso cuidado também com as coisas de Deus, tudo. Não somente a Bíblia, mas tudo que Deus tem nos entregado, que também é a palavra dele, a Bíblia.
E não deixar espalhado em qualquer lugar, não amassar a Bíblia, que é a palavra de Deus. Pare para pensar comigo, crianças. Se a Bíblia é a palavra de Deus, que é tão importante, que revela o amor de Deus para cada um de nós, por que não ter o temor quando formos ler a Bíblia, quando formos cuidar da nossa Bíblia, entende? Eu sei que nem todos têm uma Bíblia só sua, alguns podem ler a Bíblia ou com o papai ou com a mamãe, mas se possível, pedir para o papai e para a mamãe dar de presente uma Bíblia, só para você poder ler com a sua linguagem, do seu jeitinho, você ter todo o seu cuidado com a Bíblia, que é a palavra de Deus. E também quando for fazer alguma coisa para Deus, ter o cuidado de entender se estamos fazendo naquele momento o que Deus manda, o que Deus direciona, porque claro, Deus ele sempre aceita a nossa forma de fazer, somos diferentes, nem todo mundo vai falar do mesmo jeito, vai cantar do mesmo jeito, claro que não, mas também temos que entender como vamos fazer de uma forma que vai agradar a Ele. Até a oração, na Bíblia tem ensinando como podemos orar de uma forma que agrade a Ele. Entende, crianças? Então, precisamos buscar em Deus essa forma de estar agradando a Ele em todo o tempo e de estar fazendo as coisas do jeito que vai agradar a Ele e também tratando as coisas dele com todo o cuidado, com todo o respeito, com toda a reverência. Tá bom, crianças? Mas aí você me pergunta, crianças, como colocar em prática esse temor a Deus? Como é que eu vou colocar em prática na minha casa, tia, no meu colégio, na rua, o temor a Deus? Eu já entendi o que é temor, já entendi o que é temor, a história do temor, como colocar esse temor em prática. Então, um dos pontos para a gente poder colocar o temor a Deus em prática é, como eu falei anteriormente, tendo cuidado quando formos fazer as coisas para Deus. Por exemplo, Deus te direciona para fazer alguma coisa, ou papai e a mamãe para fazer alguma coisa para Deus. Seja uma oração, dançar alguma música para Deus, ou falar de Deus para algum amiguinho, enfim. Quando você for fazer isso, pensar e analisar se você vai fazer isso naquele momento de uma forma que vai agradar Ele, ou de uma forma que é só o seu jeito mesmo, uma forma que você fica mais confortável. Porque, às vezes, Deus pede para nós coisas que não são tão confortáveis a nós, ou Deus fala que devemos fazer coisas que não são tão confortáveis a nós, mas precisamos fazer mesmo assim. Um outro ponto também, como eu falei anteriormente, ter o cuidado com as coisas dele, com a palavra dele, com a Bíblia e obedecendo também os nossos pais, as nossas autoridades que estão na nossa vida. São formas de, no momento, crianças, exercermos esse temor a Deus, praticar esse temor a Deus, tá, crianças? E sempre quando for fazer algo para Deus, analisar se é o nosso melhor. Porque o temor a Deus também está um pouco ligado com o nosso melhor. Não, como foi no caso de Nadab e Abiú, não fazer por fazer o que está mais próximo de qualquer jeito, mas fazer o melhor de cada um de nós, para Deus, por entender que Ele é bom e perfeito. Tá bom, crianças? Então, vamos orar agora. Coloquem a mão no coraçãozinho de vocês e vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra mais uma vez e te agradeço por cuidar de cada um de nós. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor cuida de nós em todo o tempo e está sempre ao nosso lado. Senhor, nos ensina a em qualquer lugar ter o temor do Senhor, a fazer a sua vontade em qualquer lugar e a sempre seguir o Senhor. Deus, eu te agradeço por sempre cuidar de nós, mesmo quando erramos e falhamos, e pelo teu cuidado, em nome de Jesus. É isso, crianças. Um beijo, tchau, até a próxima!